Olá, meu nome é Francisco Dielso Machado Ferreira. Estou aqui apresentando para a disciplina de proteção de sistemas elétricos de potência o transformador de corrente, que é um dos transformadores de medidas existentes, que é o transformador de corrente e o transformador de potencial. Em campo, quando a gente vai fazer a proteção, fazer a medição de corrente e potência, a gente precisa de instrumentos que façam com que esses altos valores de corrente e de tensão sejam reduzidos para que os instrumentos que a gente utiliza não sejam, como é que eu posso dizer, sejam sobredimensionados. Logo, temos dois tipos de transformadores, que é o transformador de corrente, que a gente vai falar aqui, e os transformadores de potencial no caso. Os transformadores de corrente, eles são utilizados geralmente para suprir aparelhos com baixa impedância elétrica. Já os transformadores de potencial, eles são utilizados para suprir aparelhos de alta impedância. Um exemplo de aparelho de baixa impedância são amperímetros, são medidores, relés e medidores de potência, etc. Já os de potencial, eu posso dar exemplo como voltímetro, que é um medidor, relés de tensão, entre outros tipos de aparelhos. No sistema de proteção, geralmente, são empregados um conjunto de aparelhos, que depende tanto do transformador de potencial, dependendo do caso empregado, da proteção, transformador de potencial, transformador de corrente, um disjuntor que faz operar através do transformador de corrente o seccionamento da rede, a proteção da rede, entre outros tipos de estruturas, de uma subestação elétrica, por exemplo, ou de uma medição. Aí agora vamos falar sobre a definição de um transformador de corrente, em que um transformador de corrente, ele faz o quê? Ele transforma a corrente de um certo nível para outro nível de tensão, de corrente. Por exemplo, eu tenho uma rede primária que tem um certo valor de corrente. Geralmente, um transformador de corrente ele faz o quê? Ele pega esse nível de 1000 amperes, 200 amperes, 600 amperes e transforma para um valor mais baixo, geralmente de 5 amperes, para que os equipamentos que serão ligados no secundário, que a gente chama no secundário, já que o primário está sendo transformado para um outro valor no secundário, com valores de dimensões reduzidas, fazendo com que o custo desses equipamentos sejam menores. Como eu havia dito, os TCs se baseiam no fenômeno da conversão eletromagnética, ou seja, as correntes elevadas que circulam no primário são transformadas em pequenas correntes no secundário, através de uma relação de transformação. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma corrente no primário de 100 amperes, uma relação de transformação de 20, então temos que no secundário eu vou obter um valor de 5 amperes. E aí a gente chega à nossa conclusão de um transformador de corrente, a nossa equação que a corrente do primário sobre a corrente do secundário é igual a um enrolamento do secundário, o número de enrolamentos do secundário, sobre o número de enrolamentos do primário. Ou seja, a relação de corrente é inversamente proporcional à relação do enrolamento secundário com o primário. Agora vamos começar um pouco sobre a parte construtiva dos transformadores de correntes, em que temos alguns diferentes tipos de transformadores de corrente, que é o TC tipo barra, o TC tipo janela, o tipo bucha, tipo núcleo dividido, com vários armamentos primários ou secundários, com vários núcleos secundários e tipo de derivação no secundário. O TC tipo barra ele é construído por uma barra que é fixada através do núcleo transformador, como a gente pode ver aqui na primeira imagem. Essa barra aqui que representa a rede primária passando aqui. Aí o núcleo aqui que ele faz a transformação através de um enrolamento primário e um enrolamento secundário para um valor de corrente menor do que a que está passando aqui por essa barra fixa. E sai aqui nos terminais secundários a nova corrente, novos valores de corrente para o TC, no caso, para os relés e etc, para os outros equipamentos. Aqui a gente também vê a parte interna de um transformador de 69 kV, em que tem uma barra fixa aqui, o transformador de corrente tem uma barra fixa, que eu estou falando aqui que é corrente primária aqui. Eu tenho um núcleo, que faz a transformação da corrente, a bobina secundária, né? O núcleo que faz o fluxo magnético
passar pelos enrolamentos primários e secundários e, consequentemente, transformar esses valores, um isolador e a caixa de terminais aqui, em que sai a corrente do secundário. Nessa terceira imagem aqui, a gente tem um transformador de corrente usado em subestações de 230 kV, com condutores aqui passando, que é chamado de barra fixa, o núcleo aqui, junto com os enrolamentos primário e secundário, o isolador, a gente viu aqui, e saindo aqui nos terminais o secundário, os valores da corrente no secundário aqui, que vão para os equipamentos. Agora vamos falar sobre o TC tipo janela. Esse tipo de TC, ele tem uma abertura, que serve para que a barra fixa, o condutor primário, passe por dentro dessa abertura, e o núcleo que faz a envoltória desse condutor, ele faz a transformação através dos enrolamentos para uma corrente mais baixa. Esse tipo de transformador de corrente é utilizado geralmente em painéis de comando de baixa tensão, em pequenas e médias correntes, quando não se deseja seccionar o condutor para instalar o transformador de corrente. E assim a gente consegue reduzir os espaços em um painel, por exemplo. O TC tipo bucha ele já é semelhante ao TC tipo barra, pois tem a barra, do jeito que o TC tipo barra é feito, ele também é feito. A única diferença é que ele possui a sua instalação feita nas buchas do equipamento, seja do transformador ou do disjuntor. E assim ela funciona como um transformador com um enrolamento primário. Esse tipo de TC, tipo bucha, eles são geralmente utilizados em transformadores de potência. E vamos para o próximo, transformador de corrente. O transformador tipo núcleo dividido. O núcleo dividido é aquele em que ele apresenta uma semelhança às características do tipo janela. Só que o núcleo, como a gente pode ver, ele pode ser separado, pode ser aberto, para que eu coloque ali um outro condutor primário, uma outra rede primária, por exemplo, outra barra, entre outros tipos de aplicações, como um perímetro também para fazer medições de corrente, entre outros. O transformador de corrente com vários enrolamentos primários, como o nome propriamente já diz, ele possui mais de um enrolamento primário e apenas um enrolamento secundário, sendo possível assim representá-lo com diferentes números de enrolamento, podendo ser juntar o P1 e P2 ali, os dois terminais em série com P3 e P4, formando um novo número de enrolamento, ou fazer com que eles fiquem em paralelo, formando outro número de outra relação entre primário e secundário. Outro tipo de TC, como a gente pode ver na imagem, é o TC com vários núcleos secundários. Por uma única barra, que é a barra primária, barra fixa primária, eu posso ter mais de um núcleo que fazem a transformação de corrente do primário, dessa barra primária, para valores no enrolamento secundário. Esse tipo de transformador de corrente é geralmente utilizado para quando você quer medir em uma barra, medir e fazer a proteção ao mesmo tempo. E assim a gente aplica dois núcleos diferentes com duas medições diferentes no secundário. Diferentes entre aspas. Podem ser que sejam iguais. O terceiro tipo de derivação no secundário é aquele TC em que eu possuo apenas um enrolamento no primário, ou dois, dependendo do tipo de TC, e um enrolamento secundário que possui derivações em sua extensão. Por exemplo, aqui na imagem eu tenho no S1 aqui até o S2, eu tenho que a relação de transformação seria de 100 para 5 amperes. Já no S3 seria de 200 para 5 amperes, já no S4 300 para 5 amperes, ou seja, diferentes valores para a relação de transformação em um mesmo tipo de TC. Já que a gente terminou de falar sobre as características construtivas de um transformador de corrente, vamos começar agora a falar sobre as características elétricas desse transformador de corrente, em que a gente vai começar pelo circuito equivalente. Como é representado um transformador de corrente se a gente fosse colocá-los em uma simulação, por exemplo.
Temos que aqui pela imagem que R1 e X1 representam a impedância dos enrolamentos primários, já R2 e X2 representa a impedância do enrolamento secundário, que está conectado diretamente a RC e XC, que é a carga conectada ao sistema, o relé, por exemplo, equipamentos de medição, entre outros. E temos ali, que está em paralelo com o enrolamento secundário e a carga, um ramo de magnetização devido ao núcleo, à transformação do núcleo, em que temos que Rμ é igual a perda ômica por esterese Foucault e o Xμ, no caso, ele é responsável pela corrente de reativa que circula nesse fluxo magnético, nesse fluxo do circuito magnético do núcleo. Observa-se então que determinada carga através desse circuito absorve da rede certa corrente primária que circula no enrolamento primário do TC, cuja impedância vai ser o que? Vai ser esse R1 e X1, que é a resistência do enrolamento primário e aí a reatância do enrolamento primário, que pode ser desconsiderada em alguns casos, quando é muito baixo. E a corrente que circula no secundário ali, que é IS, passa ali por R2, X2, RC e XC, temos que ela provoca uma queda de tensão na sua impedância interna, que é Z2 igual a R2 mais JX2, no enrolamento secundário, e na impedância da carga conectada, RC e XC, que assim afeta o fluxo principal, exigindo uma corrente magnetizante, IE, que passa ali por Rμ, que se divide entre Rμ e Xμ, que é diretamente proporcional. E o erro do TC ele é devido a isso, porque a corrente primária que está entrando não é igual à corrente secundária. Por isso existe um erro inerente desses tipos de transformadores, já que ele precisa de uma certa corrente para magnetizar o núcleo desse transformador de corrente. Quando a gente vai definir um transformador de corrente, a gente deve calcular a carga que será ligada no seu secundário. E para isso a gente deve levar em consideração os equipamentos, relés de medição, outros tipos de aparelhos, como também as bobinas, os condutores que estarão ligando esse equipamento. E assim a gente tem uma equação para calcular a carga que será ligada no secundário do transformador de corrente, que a carga do transformador de corrente é igual ao somatório das cargas correspondentes às bobinas dos aparelhos conectados, né, em volt-amperes, mais o comprimento do fio vezes a impedância do condutor utilizado, vezes a corrente no secundário ao quadrado. E assim a gente vai ter fazendo esse cálculo, a gente retorna uma potência em VA. Vamos fazer agora um pequeno exercício aqui sobre cargas nominais, em que a gente vai calcular a carga do transformador de corrente deve ter para uma subestação, proteção de uma subestação de 230 kV, em que temos um relé digital, possui condutores de 6 mm² e um comprimento de 120 metros, e a carga do relé no caso, é de 2,8 VA. A gente tem a informação de quanto é a resistência de um cabo de 6 mm² e a reatância, então a gente aplica na equação da carga do transformador de corrente. Aí temos que 2,8, que é o relé, mais 2 vezes 60, que é o comprimento total do cabo, do condutor, que está interligando o relé com o transformador de corrente, vezes a resistência e vezes a reatância também. Então, multiplicado por 5 ao quadrado, em que geralmente, como falamos, que o relé possui uma corrente no secundário de 5 amperes ao 5 amperes. Aí ao quadrado, fazendo o cálculo desse valor, temos que a carga do transformador de corrente deve ser de 13,9 volt-amperes. E chegamos também a outra característica elétrica do transformador de corrente, que é o fator de sobrecorrente, ou também denominado de fator de segurança. E o que é esse fator? É o fator pelo qual se deve multiplicar a corrente nominal primária do TC para se obter a máxima corrente no circuito primário até o limite de sua classe de exatidão.
Esse tipo de fator de sobrecorrente ele é definido pela NBR 6856, em que especifica o fator de sobrecorrente para serviço de proteção em 20 vezes a corrente nominal, ou seja, definido em norma. No caso de transformadores de corrente para uso na medição, o fator de sobrecorrente vale 4 vezes a corrente nominal. E aí a gente tem um gráficozinho em que a gente vê que o núcleo começa a saturar de um transformador de corrente, deve começar a saturar apenas a partir da 4 vezes a corrente secundária para transformador de correntes para medição e deve saturar em 20 vezes a corrente secundária para TCs de proteção, definido por norma. Outra característica elétrica que a gente deve falar de um transformador de corrente é a tensão secundária. Como eu havia dito no começo da explicação, a tensão induzida no secundário ela depende tanto da corrente no primário como da carga conectada no secundário. E aí a gente pode chegar a uma equação para a gente encontrar essa tensão produzida no secundário do transformador de corrente, em que a tensão do secundário é igual ao fator de sobrecorrente, que a gente viu pela norma, que deve ser de 20 vezes 20. O fator de 20 é a carga conectada ao secundário e a corrente do secundário. E temos também essa tabela aqui abaixo, que ela determina a tensão do secundário, dependendo da carga que é padronizada para o transformador de corrente. Aqui tem um exemplo que ele pede para determinar o valor da tensão nos terminais de um transformador de corrente 305 amperes, ou seja, uma relação de exatamente 60, relação de transformação, para 20 vezes a corrente nominal, que é o fator de sobrecorrente, em que os terminais secundários está conectado no relé de sobrecorrente digital do tipo multifunção com carga de 18 VA, a carga do nosso a carga que tem no nosso secundário, incluindo a potência dissipada pelo circuito de ligação do TC. Então temos que a impedância da carga secundária é igual a 18, potência sobre corrente ao quadrado, que vai ser 18 sobre 5 ao quadrado, 0,72 ohms. Aplicando 0,72 ohms e os dados que ele já nos deu na equação vista, a gente tem que 20 vezes o fator de sobrecorrente, que é 20 vezes 5, que é a corrente no secundário, vezes a impedância, que é 0,72. E a gente tem uma tensão induzida de 72 volts. Ou seja, o que eu posso falar sobre essa tensão de 72 volts? É que eu teria que utilizar um equipamento com carga padronizada de C25. Aí eu teria que definir a classe de exatidão dela, que se é A100 ou B100. Se A100 e B100 a gente vai falar um pouco sobre isso, que é aqui na característica elétrica reatância. Logo, assim a gente pode definir que os transformadores de corrente eles também podem ser classificados a partir da sua reatância dos seus enrolamentos primários. E temos dois tipos de reatância, a de baixa impedância e a de alta impedância. A de baixa impedância é aquela que um enrolamento primário é constituído por apenas uma única espira. E esse tipo de enrolamentos, eles são transformadores de baixa impedância que são construídos para correntes nominais muito elevadas. E a designação dele pela norma, da NBR, é pela letra B, que a gente vai utilizar mais, que é de baixa. Enquanto a designação ANS é pela letra L, de low. Já na de alta impedância, são aqueles cujo enrolamento primário é construído de várias espiras enroladas em torno do núcleo magnético. E a designação desse tipo de impedância é pela NBR 6856, é dada pela letra A. Já pela ANS é pela letra H, de high. E assim a gente pode dar um exemplo de um transformador de corrente cuja carga nominal é de 200 VA, ou seja, pela tabela aqui 200 VA temos que a tensão secundária será de 800 volts, a tensão induzida no secundário. Se for de alta reatância para uma classe de exatidão de 10%, que ainda vou falar, então a designação para esse transformador de corrente será um 10 a 800. 10 é classe de exatidão, A vai ser a tipo de reatância, baixa ou alta, no caso vai ser alta, e o 800 para a carga padronizada do transformador de corrente, pela tabela ali. O fator térmico nominal é um fator definido pelo projetista, em que ele analisa
algumas características dos materiais isolantes, entre outras coisas do transformador de corrente, dos condutores, e define um valor para multiplicar sobre a corrente nominal, pode ser de nenhum valor, de zero, ou de 0,20%, de 30%, 50%, para considerar uma elevação de temperatura sobre esse condutor, sobre esse tipo de equipamento, transformador de corrente. A corrente térmica nominal é o valor eficaz da corrente primária de curto-circuito, simétrico, que o TC pode suportar por um tempo definido, em geral igual a 1 segundo, estando com o regulamento secundário em curto-circuito sem que sejam exigidos limites de elevação de temperatura especificados por norma, como eu disse, que era de 55 graus Celsius. Outra característica elétrica é o fator térmico de curto-circuito, em que é representado pela equação abaixo, em que é a relação entre a corrente térmica nominal e a corrente primária nominal. Pode ser dada assim por fator térmico é igual à corrente térmica nominal em amperes sobre a corrente primária nominal. E aqui a gente chega na característica elétrica erro dos transformadores de corrente. Vimos no começo que pelo circuito equivalente a gente tem que a corrente primária não é igual à corrente secundária. Por quê? Por conta da corrente de excitação do núcleo, que vai para excitar um núcleo, no caso. E assim a gente tem um erro inerente, como eu falei, a todos os transformadores de corrente. E assim, para os transformadores de corrente que se destinam apenas à medição, é importante saber a precisão da medida e o erro inerente à relação de transformação. Pois assim a gente precisa saber como proceder em uma medição em que é importante o defasamento da corrente em relação à tensão, em que deve-se conhecer o erro do ângulo de fase B, que o transformador de corrente vai introduzir nos valores medidos. E assim, a finalidade de determinar o fator de potência de um circuito, de um transformador de corrente, é que ele produz um retardo ou avanço na corrente em relação à tensão no seu secundário, e assim propiciará uma medição falsa do fator de potência verdadeiro. Então, assim, a gente vê que os erros de relação e de ângulo de fase dependem do valor da corrente primária do TC, do tipo de carga ligada também no seu secundário e da frequência do sistema, que geralmente não importa muito a frequência, porque ela é bem estável. Assim, o erro da relação de transformação que a gente falou, ele pode ser corrigido pelo fator de correlação de relação relativo, FCR, e dado na equação aqui, que é FCR relativo é igual a corrente do secundário mais a corrente de excitação sobre a corrente do secundário. Esse seria nosso fator de correção. E assim a gente tem que FCR também pode ser calculado de outra forma, que é a relação de transformação de corrente relativa sobre a relação de transformação nominal. Relativa, no caso que eu estou falando, é a real. E o erro da relação ele pode ser calculado percentualmente através da equação abaixo, em que o percentual de relação, o erro de relação, é igual a RTC, que é a relação de transformação de corrente, vezes a corrente do secundário, menos a corrente primária que circula no TC, sobre a corrente primária também. Isso em percentual. E complementando, o erro de ângulo de fase, a gente encontra ele, o ângulo dele, né, no caso, através dessa equação, que mede a defasagem entre a corrente vetorial primária e o inverso da corrente vetorial secundária de um transformador de corrente, em que B é igual a 26 vezes o fator de correção de relação percentual, que a gente encontra nesse gráfico, abaixo aqui, e menos o fator de correção de transformação percentual. Esse fator já é definido como aquele que deve ser multiplicado pela leitura registrada por um aparelho de medição ligado aos terminais de um TC, com o objetivo de corrigir o efeito, como a gente viu. E por fim a gente chega na característica elétrica do transformador de corrente, que é a classe de exatidão. A gente determina o percentual de erro que o transformador de corrente pode ter
No caso aqui, ele leva em conta o erro da relação de transformação e o erro de defasamento entre as correntes primária e secundária. Como o erro de um transformador de corrente também depende da corrente primária, para se determinar sua classe de exatidão, a NBR 6856 especifica que sejam realizados dois ensaios que correspondem, respectivamente, aos valores de 10% e 100% da corrente nominal primária. E assim, na construção de um diagrama fasorial de corrente de um transformador de corrente, a gente pode observar as principais características elétricas desse TC. E assim finalizamos a nossa aula. Aqui as referências e obrigado.